Olá e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Eu tenho como desafio te explicar quem nós somos e quais são os nossos objetivos. Para iniciar, nós temos uma pergunta que nós queremos resolver ao longo de toda a nossa trajetória daqui para frente. Sabe qual é a pergunta? É a seguinte: como preparar o filho para o futuro? Só para você saber, eu converso com milhares de pais ao longo dos anos. São 8 anos aqui produzindo conteúdo, ou então entregando parte do que você vai ver aqui, enquanto conhecimento para os pais treinarem os filhos em uma área específica, que já já você vai saber qual é. Entretanto, nessas conversas, tem uma pergunta que eu faço para a maioria desses pais, que é o seguinte: qual é o propósito de uma mãe, ou de um pai, ou responsável? Se você pudesse refletir sobre essa pergunta, qual é o propósito de uma mãe ou pai ou responsável aqui no mundo? E com uma frequência praticamente unânime, eu recebo essa resposta. É fazer com que o meu filho não passe pelas mesmas dificuldades ou sofrimentos que eu passei. Ou eu quero que o meu filho ele vá além do que eu fui. E é justamente sobre esse desafio, é justamente sobre buscar esses conhecimentos dentro do mundo que trata-se esse canal, ou então toda a vida que você me vê por aqui. Nós sabemos que existe uma quantidade muito grande de informação dentro do mundo. Cada um falando alguma coisa e justamente isso fica difícil da gente conseguir descobrir aquilo que é verdade, aquilo que faz sentido, que é bom, ou então aquilo que só vai atrapalhar, ou então não é nossa prioridade imediatamente agora. Então, este canal aqui, assim como tudo que você verá, vai ser para que a gente consiga pesquisar de um formato muito bem embasado aquilo que nós vamos lhe passar, pelos pesquisadores, pelos livros, pelos aqueles conhecimentos que estão no mundo com as suas respectivas fontes, inclusive, e trazer de modo para você principalmente didático. Nós queremos que essa seja a palavra em que você vai nos reconhecer. Toda vida que você falar da gente para as outras pessoas, e esperamos que você converse, você vai dizer que nós somos muito didáticos, porque este foi o nosso principal objetivo. É dividir esses conhecimentos no mundo para conseguir te entregar de um modo que seja fácil, que você consiga identificar a importância, colocar em prática e também que você consiga conquistar aquilo que você almeja. Então, justamente pensando nessa participação de ser essa didática desse conhecimento científico, acadêmico, então dessa sabedoria que existe no mundo, foi que nós desenvolvemos aqui alguns pilares que a gente vai estar atuando, algumas esferas do conhecimento que nós vamos estar atuando, para que justamente você consiga se direcionar e também saber onde que você está no meio disso tudo. Então, nós criamos esses 3 movimentos. Iniciaremos pela autonomia escolar, que você está vendo de roxo. O nosso objetivo nessa esfera é fazer com que todos os filhos aprendam a estudar. Que eles aprendam a aprender, a adquirir um novo conhecimento. Que estudar consiga ser rápido, fácil, que ele aprenda para a vida e que os pais não precisem mais ficar mandando, pedindo, cobrando. Então, nós queremos nesse nível aqui conseguir ajustar essa aquisição de conhecimento no quesito do filho para que ele tenha interesse em aprender coisas novas e de fato aprender quaisquer conhecimentos que ele queira. Número 2, nós temos a educação holística, ou seja, quais são as habilidades comportamentais que de fato preparam o filho para o futuro. Habilidades como liderança, oratória ou até mesmo educação financeira, educação emocional, educação nutricional, o uso saudável do celular, projeto de vida. Tudo isso é muito importante de se treinar, nem que seja aos poucos. Por isso que nós estamos aqui, nessa proposta de ser uma sabedoria, uma prioridade, e mesmo que você vá pegando aos poucos, mas que de fato você consiga implementar uma rotina de que tá vendo o filho de fato evoluindo e treinando para o futuro. Só que nem somente de filho a gente vive. A nossa área do conhecimento que você está vendo de amarelo é justamente sobre a mudança do comportamento. É justamente sobre a gente identificar como que se constrói novos hábitos. Então nós queremos entender o que de fato faz com que a gente conquiste aquilo que nós almejamos. Como que a gente planeja, como que a gente executa, corrige a rota, ou até mesmo como que a gente consegue identificar quais são as melhorias estratégicas que nós precisamos fazer.
fazer, sobre disciplina, ou seja, sobre a motivação daquele comportamento que a gente vai executar e vai conquistar. Nós temos um lema aqui no Caça ao Hábito que é: primeiro você e depois o seu filho. Então, de um formato geral, sempre você verá essas 3 esferas nas nossas áreas do conhecimento. Tanto os próximos vídeos que você verá aqui pelo YouTube, ou então no Instagram, ou então no TikTok, ou então em algumas lives que a gente vai fazer, nos nossos treinamentos, você verá que sempre a gente, de um modo bem claro e didático, vai estar permeando em alguma dessas áreas do conhecimento. Além disso, nós temos aqui a nossa comunidade Aliança. E é por isso que você está vendo essas 3 cores aqui, que é o branco, o roxo e o amarelo. O branco, ele significa a educação holística, justamente porque aqui você vai ter todas essas áreas do conhecimento. Então, a soma de todas as cores vai dar o branco. O amarelo, você vai ver a energia, né? O raio, a eletricidade, aquilo que lhe motiva, aquilo que faz você entrar em ação, que é justamente esse caça ao hábito. E a sabedoria vai ser realmente o método AST, como você vai conhecer, ou então essa autonomia escolar, a busca pelo aprendizado, e a gente escolheu o astronauta, né? Que uma hora também você vai identificar por que nós escolhemos isso. Essa união desse conjunto de mães e pais responsáveis também, que estão seguindo nessa mesma direção, treinando o filho para o futuro, realmente se preocupando com a educação, que é o ponto principal, e estando juntamente com a gente, respeitando essa individualidade do filho e seguindo para aquele mesmo caminho que o filho concorde com você, isso daqui, esse conjunto de pessoas, esse grupo, essa comunidade, nós chamamos de aliança. Então, para saber se realmente você deseja ser nosso aliado, eu vou fazer aqui um próximo vídeo. E neste próximo vídeo eu vou colocar os nossos princípios, ou seja, quais são aqueles valores mais importantes para a gente e se de fato você concorda com a gente. Afinal, nós não queremos todo mundo aqui por perto, você vai já identificar no próximo vídeo, porque de fato a gente precisa conquistar algumas coisas e exige ação, exige correção de rota, exige essa importância na educação. Então, para saber se realmente você deseja ser um dos nossos aliados, eu sugiro que você assista o próximo vídeo que vai ter os nossos princípios e depois, caso você goste, eu vou aprofundar um pouco mais sobre cada um desses movimentos, tanto a autonomia escolar como a educação holística e também sobre o caça ao hábito, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.